Oi, Oi, Mari. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Eu tava fazendo uma Eu não tava te introdução. achando aqui. Ah, é? Eu tava fazendo uma introdução aqui pro pessoal, explicando mais ou menos que eu tô fazendo uma série de lives, né? Falando um pouquinho sobre cada tipo, conversando com os tipos, né? Porque tu sabe muito bem, por mais que a gente estude sobre enneagrama, atenda várias pessoas, nada melhor do que a própria pessoa, que é do perfil, para falar sobre ele, sobre as suas questões interiores, seus desejos mais profundos, a essência e também os padrões, né, negativos. E a gente Sim. sempre vai finalizando essa live, né, com algumas dicas, ou vamos finalizar essa também, com algumas dicas para as pessoas que convivem com tipos 3 ou pessoas que são tipo 3, o que elas podem fazer no seu processo de desenvolvimento. Então, gente, se Legal. vocês não conhecem, né, essa é a Sara Cordeiro, eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Ela é convidada tipo 3 de hoje. Pode falar, Sara, quem é você na fila do pão, né? Pode te apresentar para o Pelo pessoal. convite, Mari. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que quando você me convidou, né, eu falei pra você que eu tô, pra falar do Enneagrama, eu tô sempre disponível, eu tô sempre bem, eu adoro, né, falar sobre isso. E a conversa rende muito. Bom, para me apresentar, eu acho que tem algumas pessoas que é, não sei se já entraram em contato, né, com o Enneagrama, mas eu sou psicóloga comportamental e especialista em Enneagrama. O meu foco, eu gosto de focar bastante na questão dos relacionamentos, né? Então eu adoro a questão eu tenho uma especialização, né, em terapia de casal, mas eu adoro abordar a questão do relacionamento através do Enneagrama. Eu acho muito Legal. legal, eu gosto muito. É, e eu tô aí nessa jornada do Enneagrama há mais ou menos 10 anos. Então, eu já conheço, já estudo, já trabalho com o Enneagrama há bastante tempo. E é uma ferramenta que realmente dá muito resultado, eu vejo em consultório, né? Você também provavelmente participa, né? Faz grupos e tudo mais. E a gente sabe que a ferramenta do Enneagrama ela é essencial para o desenvolvimento, ela acelera o nosso desenvolvimento. Né? Então, é mais ou menos essa aí a minha introdução. Sim, quando a gente conhece o Enneagrama, né, a maioria das pessoas falam que ele acelera muito por ser muito claro, né? Ele vai direto, assim, em quem a gente é, os desejos, a essência, enfim, e traz uma clareza muito grande para a gente poder se trabalhar e, como tu bem falou, trabalhar nas nossas relações, porque primeiro a gente se conhece e quando a gente se conhece e a gente conhece o outro, aí tudo começa a mudar, né? Sim, Bom, a ideia aqui é fazer um bate-papo, mas eu vou fazendo perguntas, a gente vai trocando uma ideia. perfeito. E tu, como, né, sendo a protagonista, vamos dizer assim, da noite, que é o tipo 3 e eu não hesitei em te convidar porque eu vejo muito teus conteúdos ali e a gente percebe que cada pessoa que está evoluindo, falando em termos de enneagrama, né? Mesmo tendo aquela personalidade, a pessoa talvez já não pareça mais aquela personalidade tão pesada assim. Estereótipo, né? O estereótipo. Exato, estereótipo tão negativo, porque já dá para ver que tem um trabalho legal sendo feito, acontecendo e desenvolvendo, né? E só para te dizer que a gente costuma fazer uma quebra de padrão aqui nas lives, começando a falar pela essência. Então eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, ao invés de chegar nos estereótipos, né? Ah, tipo 3 é só coisa ruim, vamos começar falando das coisas que são boas, que a gente tem de Bom, melhor para explorar no tipo 3. O que que tu vê, como que tu pode me explicar qual é a essência de quem é tipo 3 do Enneagrama? tá. Se você me permite, Mari, eu queria primeiro contar um pouquinho da minha história com o Perfeito, Enneagrama, né? perfeito. Porque foi o seguinte, eu não me identifiquei com o 3 já logo de cara. E isso Ah, pode ter acontecido com outras pessoas aí, né? claro. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com a ferramenta do Enneagrama, eu ainda estava na faculdade de psicologia e eu fui convidada para participar de um curso, de uma turma, e eu trabalhava com o pessoal que já tinha feito o Enneagrama, então eles me indicaram para fazer. E eu trabalhava em RH, naquele estágio em RH. E se cortasse, me fala, tá? Tá.
daí o que aconteceu? Eu fiz esse curso, né, com esse pessoal, que era uma empresa X, Y, e no curso, foi um curso de final de semana, eu me identifiquei com o tipo 4 sexual. Então, lá atrás, eu já tinha sido identificada com o tipo 4 sexual. Então, eu fiquei muito em dúvida entre o tipo 1, fiquei muito em dúvida entre o tipo 4. Me deu muita dúvida, assim, quando eu fui fazer o primeiro processo de identificação. E eu me identifiquei com o tipo 4. Então, eu fui influenciada pelas pessoas que trabalhavam comigo, eu fui influenciada pela minha própria mãe, que já conhecia o Enneagrama, né? E daí eu fiquei identificada como 4 sexual, né? Então, só pra gente, para as pessoas que estão conhecendo o Enneagrama aí, né? Sim. Eu não sei se vocês já fizeram o 4, ainda não, né? Não, não. De entrevista, assim, Ainda a não. gente só fez os 5. Ah, então tá. Então, o 4, ele tem essa coisa da sensibilidade, né? Até mesmo da labilidade emocional, né? Então, essa coisa de estar bem numa hora, não estar bem e tudo mais. E a coisa da introspecção, e de se comparar muito. Então, naquela época, eu me Sim. identifiquei como o 4 e ficou. E assim ficou. E daí eu me formei, comecei a aprender mais sobre Enneagrama, focar mais no Enneagrama, comecei a dar os cursos de Enneagrama, né? Mas sempre focado na identificação do outro. Então, como eu já tinha feito uma identificação, eu não parei mais para prestar atenção nisso. E há um tempo atrás, eu fui fazer um curso de Enneagrama fora do país, na Califórnia. E quando eu cheguei lá, eu já achava que eu era expert do Enneagrama, né? Eu já era nossa, me achava o máximo. E quando eu entrei em contato realmente com o Enneagrama essencial, com o Enneagrama raiz, né? Que veio lá dos Estados Unidos mesmo, que a gente sabe de toda a tradição do Enneagrama, né? O Gurdjieff, depois Ichazo, depois o Cláudio Naranjo, que era muito forte lá na Califórnia. E eu entrei em contato com esse Enneagrama mais raiz. E a minha professora, ela falou, olha, Sara, eu acho que você não tem algum outro tipo que você se identifica? Eu, não, eu tenho certeza que eu sou tipo 4. E a gente saiu para tomar um café. E a gente começou a identificar e a explorar algumas coisas minhas, né? E a gente ela acabou me identificando, então, como 3 sexual. E isso foi muito difícil para mim, Mari. Por quê? Porque a gente geralmente... Qual que foi o enneagrama que eu tinha aprendido aqui no Brasil? O enneagrama é de estereótipos. Então, o 1 é aquele perfeitinho que tem toque. O 2 é o que faz tudo pelas outras pessoas. Pelos outros. O 3 só foca em trabalho. O 4 é o mimimi, chorão. O 5... Então, esse era um estereótipo que eu tinha, né? E que é muito errado. Então, hoje, eu gosto de alertar muitas pessoas sobre esses estereótipos do Enneagrama, sabe? Porque na minha experiência, isso foi negativo. Então, eu tive um choque enorme quando eu me deparei com a personalidade do tipo 3. Porque geralmente eu julgava o tipo 3. Ah, não, tipo 3 é muito fake, né? Tipo 3 é muito só de imagem. E eu comecei a entender o que tinha por trás de todo tipo de Enneagrama. Então, apesar de antes eu já conhecer o Enneagrama e de eu já dar cursos de Enneagrama, conhecer muitas pessoas, fazer a identificação das pessoas, ter essa base da psicologia, entender esse outro lado do Enneagrama me fez... foi um choque gigantesco para mim, sabe? Que legal. Então, sim, me identifiquei então no 3 sexual, né? Então, os tipos sexuais, de todos os tipos, eles porque é um instinto básico. Então, a gente se identifica com muitas das características de vários tipos sexual. Do mesmo instinto, exato. Mesmo instinto. Exato. Então, eu me identificava com o 4 sexual, mas eu tinha essa asa no 3 muito forte. E, na verdade, não era a minha asa. Era o meu tipo. Era o tipo. Confunde às vezes as asas, Sim, sabe? sim. E a partir desse momento, foi um momento muito difícil para mim. Porque era o momento que eu ia casar, que eu tava me mudando, né, com o meu marido, que a gente tava juntos, tava num processo.
E eu comecei a perceber que realmente eu tinha os comportamentos do tipo 3, mas não daqueles que são estereotipados, né? Sim. Que é aquele de, eu só penso em trabalho, só quer ser bem-sucedido, só quer, Uhum. né? Por quê? Porque o 3 sexual, ele é muito mais focado no um a um. Exato. Então a gente Exato. tem que lembrar disso, que o instinto, ele é muito Muito forte. mais forte, às vezes. Exatamente. Então, o que que para mim era ser bem-sucedida e o que que para mim era a questão do glamour, né? De estar bem, de poder falar para as pessoas, era justamente a minha relação e isso Sim. sempre foi presente em mim. Sim. Então, a questão de relacionamento sempre foi uma das coisas mais importantes para mim, que eu priorizava sempre na minha Sim. vida, do que a minha carreira. Então, Exato. claro, eu amo o que eu faço, né? Eu me realizo na minha carreira. Mas Sim. a coisa do relacionamento, ela é muito relevante para mim, ela é muito importante para mim. Sim, e o bem-sucedido é muito, assim, Amplo, pessoal. é muito Cada amplo. pessoa entende o que é ser bem-sucedido, vamos dizer assim. É claro que existe esse, como tu falou, estereótipo de que bem-sucedido é porque tá trabalhando e tá ganhando dinheiro, né? Não só trabalhando, tá ganhando dinheiro, porque tem isso também, né? É um estereótipo muito pontual. Exatamente. Então, e eu não me identificava com isso, eu nunca me identifiquei com isso. Até porque quando eu conheci o Enneagrama, eu nem trabalhava ainda direito. Eu fazia estágio, mas eu estava na faculdade. Então, a carreira não era algo importante para mim, né? Tão importante, porque a carreira sim é algo importante para mim, né? Então, quando eu me identifiquei no tipo 3, eu fiquei muito apegada a essa questão do Sim. sucesso, de ser bem-sucedida, de estar bem na carreira. Por quê? Porque eu acho que o Enneagrama ele dá esse truque na gente. Uhum. Quando a gente se identifica com o nosso tipo, a gente realmente a gente fica identificado naquilo. Isso, a gente passa, às vezes, até se movimentar a favor daqueles comportamentos por achar que, eu sou assim, aí esse é meu tipo. Exatamente. Né? E é meio que inconsciente, a gente vai lendo, vai vivendo e vai até agregando alguns comportamentos, né? E até se justificando no nosso próprio tipo. Fato. Faço isso porque eu sou tipo 3. Eu sou assim porque eu sou tipo 4. Eu faço tal. Eu ajo de determinada maneira porque eu sou tipo 7. Mas Sim. não, né? E aí que entra a questão da essência, né? Que você me perguntou. Então eu vou lá para voltar e para falar. Sim, sim. Não, só fazendo um parênteses, assim, que legal tu contar essa história. Primeiro, porque muitas pessoas às vezes me mandam mensagens aqui desesperadas. Mari, conheci o Enneagrama, fui me descobrir, não sei quem eu sou. A minha amiga foi fazer e já sabe quem ela é. Eu falo, calma, gente, cada pessoa tem o seu processo. E tem gente que, de fato, se identifica de cara em qualquer um dos tipos, até às vezes por essa necessidade de ter que se encaixar em algum lugar, e às vezes fica um tempão ali, como a gente falou, tendo atitudes daquele tipo, se vendo daquela forma, e um dia, né, espero que graças a Deus todo mundo um dia acabe descobrindo essa verdadeira, né? Então, quando eu trago assim pra gente falar um pouco mais da essência, é nesse sentido da tua história, de a gente quebrar um pouco do estereótipo, sabe? Porque eu fiz a primeira conversa que eu fiz foi com uma tipo 5. Então, alguém me mandou assim, olha, quebrando padrões, porque uma tipo 5 sendo a primeira a ser entrevistada e a falar sobre ela. E aí tu vê como o estereótipo é forte. A tipo 5 super tranquila, falando, super comunicativa, né? Aquela coisa assim. Sim. Então eu acho muito legal tu trazer isso pra gente, né? Alguém colocou aqui, sou tipo 3 sexual, está sendo maravilhoso e muito esclarecedor. Que bom. A Silvia também, né? A Silvia Sepp aqui, falando que a vida inteira achava que era tipo 8 e nem era, porque as outras pessoas diziam que ela era. Diziam, exato. Na nossa identificação. E é por isso que hoje em dia, Mari, eu sou muito mais flexível em relação ao processo do Enneagrama, sabe? Sim, que legal, porque que legal. Quando eu dava os cursos, e foi assim que me ensinaram também, e eu fui fazendo do jeito que, né, a gente vai aprendendo. Eu também sou jovem ainda e tenho muito que aprender ainda, né? Mas a pessoa tinha que sair daquele final de semana identificada. Claro, claro. Foi muito rígido, sabe? Até eu... Sim.
as pessoas que foram meus alunos durante todo o tempo que eu dei o curso, sabem que depois eu ia tomar um café, eu conversava com a pessoa. Tenho certeza que é esse tipo que você se identificou. Sim, para pegar as entrelinhas, outras coisas que tem a ver, né? O momento de vida da pessoa, não sei se já aconteceu assim. Mas às vezes o momento a pessoa tá com aquele sexual altíssimo, ou sei lá, autopreservação, enfim. Sim. Ou com Muda medo toda. forte, Isso, acha com que medo, são... alguma coisa. Exato, exato. né? Perfeito, perfeito. Então, eu passei a olhar o Enneagrama de uma forma totalmente diferente, Mari. Legal. De uma forma assim, eu não sou o meu tipo. Eu sou muito mais do que isso. Sim, sim, Né? exato. Porque daí a gente se identifica e pensa, eu só faço isso por isso. E fica se justificando. E eu comecei a entender que não. Que eu não era o tipo 3, que eu adotava alguns desses padrões como mecanismo de defesa. Isso é o que mais a gente fala no Enneagrama. Só que eu passei a entender realmente o que era, né? Então, a gente não consegue, a gente não se permite ser quem a gente realmente é por causa desses padrões que a gente foi adotando ao longo da nossa vida, né? E que são padrões que realmente fazem sentido. O Enneagrama, ele faz muito sentido, ele é muito verdadeiro, né? Só que a gente não precisa se identificar e ficar e se fusionar ao nosso tipo, né? Exato. Então eu comecei a prestar atenção justamente nessas questões do sucesso, né? Porque muitas vezes eu me sentia eu sinto que o fracasso ele pega muito para mim. E eu acho que alguns do tipo 3 aí vão entender o que eu tô falando. Quando eu faço alguma coisa, eu defino em termos de fui bem sucedida, sou bem sucedida ou fracassei. E eu comecei a entender que isso era do meu tipo, era da minha personalidade. Então eu comecei a passar a olhar para isso de uma forma diferente. Não, mas esse é o processo que eu tô vivendo. Eu tô aprendendo nisso. Eu tô me desenvolvendo nisso. Eu tenho o meu tempo. Eu não preciso ter o tempo das outras pessoas, né? De metas e objetivos. E isso também é importante para mim. Mas eu entendi que eu não preciso só disso. E foi nesse momento, quando eu tive esse grande choque, sabendo que eu sou tipo 3, né? Que eu comecei a perceber todas essas coisas sobre o Enneagrama que antes eu não percebia. Eu entendia o Enneagrama, lógico, né? Eu sabia falar sobre o Enneagrama, mas eu ainda não conhecia a profundidade do Enneagrama. Sim, sim. Sabe? Sim, te entendo. É aquela coisa quando tu, na tua... Assim, uma coisa é a gente ler um papel, a gente fazer um teste que muitas pessoas fazem, a gente ser identificado por outra pessoa, que é a pior coisa do mundo. Isso aí eu não recomendo pra ninguém. Eu sempre digo, nunca deixe ninguém te identificar, né? Sim, a gente, quando faz esse processo, tu provavelmente faz isso, assim. A gente não diz que a pessoa é X ou Y. A gente vai levantando algumas questões pra ver se pra ela tá fazendo algum sentido. Saúde. Então, o que acontece? Quando a gente começa a viver, literalmente, aquilo que está no papel começa a ser real, e às vezes não é exatamente como está no papel, faz a gente repensar as coisas, sabe? Tipo assim, olha, eu penso em sucesso, eu até gosto, né? Essa coisa do sucesso e tal, mas não é assim, né? A vida outra não forma caminha dessa viver forma, também. Né? De que outra forma eu poderia viver? Eu posso, exato. E às vezes, quando alguma coisa me causava sofrimento ou angústia, eu tentava entrar em contato com isso e pensar: será que isso não tem a ver com o meu padrão instintivo, né? De reprodução de padrões mentais, emocionais, comportamentais que estão me fazendo mal? De que outra forma eu poderia pensar essa situação? Né? De que outra forma eu poderia viver a minha vida de uma forma plena, ainda que eu não tenha aquele objetivo, aquela meta lá alcançada. E às vezes eu me via assim: nossa, eu não consegui alcançar tal coisa, não fiz tal coisa ainda que eu gostaria, não tenho tal coisa. E as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, Sara, eu vejo você como uma pessoa tão bem-sucedida. E eu ficava tipo, não sou! Né? Porque o que era ter sucesso para mim era ter aquela meta alcançada. Então era muito rígido o que eu vivia. E eu comecei a perceber que
no meu dia a dia, pequenas coisas me fazem uma pessoa não necessariamente bem-sucedida, né? Mas assim, com êxito nas coisas que eu faço. Então eu Sim. acho que essa seria uma dica, não sei se está na hora da dica, né? O 3, mas de realmente ver esses pequenos êxitos assim e degustar isso ao longo da vida, sabe? Porque o 3 ele tem muito aquela coisa assim, não, é só quando eu alcançar tal objetivo. Tá, mas e o caminho? Uhum. Né? Então a gente Sim, fica sim. desatrelado a coisas que não são necessárias. Perfeito. E falando ainda da essência do tipo 3, a gente sempre brinca um pouco assim, né? Que cada tipo veio trazer alguma coisa para esse mundo, né? E transformar as pessoas e tal. Como que tu vê essa essência grandiosa do tipo 3? Porque existe até alguns estudos que cada um vai assim, no Enneagrama tem estudo de tudo, né? Tem com personagem, com bicho, com isso, com aquilo, enfim. Eu Sim. não costumo muito me prender nessas coisas, assim. Eu gosto mais da essência que dá uma visualização do que a pessoa veio fazer aqui. E aí, uma das que eu mais gosto é relacionada a, sabe, aquela realeza de realização com um coração extremamente humilde e que consegue transformar a vida das pessoas por sempre estar querendo o melhor. Sabe aquela sensação de grandeza, não no sentido do lado negativo da grandeza, sabe? E para mim, essa é uma das imagens, né? Eu gosto muito de trabalhar com imagens, pelo menos na minha cabeça, assim. Sempre quando falam, ou penso eu, né, no tipo 3, eu sempre penso nisso, nessa imagem de alguém que consegue criar coisas extraordinárias com uma simplicidade, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do tipo 3. O meu marido é tipo 3. Ah, é? Então, quando eu o conheci, tinha uma frase que eu definia ele, e aí acabei usando essa frase um pouco pro tipo 3, que é ser profundo na sua simplicidade. Eu acho que tipo 3 tem muito disso, sabe? Ele é simples, mas tudo aquilo que ele faz, mesmo com simplicidade, ele é tão profundo, ao mesmo tempo é uma profundidade tão grande que não nos deixa, sabe aquela profundidade ruim? Não, é uma profundidade gostosa, sabe? E eu sempre falava isso pra ele, tu é profundo na tua simplicidade. Mas essa é a minha definição, meu olhar de fora de um tipo 3, né? Óbvio que daí tem a parte da paixão e tal, que a gente ama, né? Então a gente já vê o tipo 3 mais brilhante, mais brilhoso. Sim. O que tu Adorei. tens para compartilhar com a gente da essência desse tipo 3? Ai, primeiro eu queria me desculpar que eu tô com esse ataque de espirro, não sei por quê. Desculpa, tá? Tá tudo certo. Mas acho que já vai passar, porque a gente tira aqui em Curitiba. Você é de Curitiba? Eu sou de Criciúma. Criciúma. Aqui em Curitiba a gente vira sapo no inverno, sabe? Aham. Úmido. Conheço. Tira as coisas, né? Usa roupinha de verão e tudo mais ou menos, né? Com casaquinho. Sim. Não, é a cidade que tem 7 tipos de estação ao longo do dia, Isso. né? Às vezes. E eu acho que tava calor, e daí fez frio, e agora eu vesti roupa de inverno, assim, que tava no armário, sabe? Acho que foi por causa. Sei. Mas enfim, gostei, adorei a tua definição, né? Essa grandeza na simplicidade. Achei bem interessante, gostei. Mas eu acho que o que eu mais aprendi, eu vou falar sobre mim, né? Sim. O que eu mais aprendi na questão do tipo 3 é essa capacidade de não julgar. Então, às vezes o 3, ele avalia, ele sabe avaliar muito o que é bom, o que não quem é bom, quem não é, quem é bem-sucedido, quem não é, né? Então, ele tem esse radar. E o que eu fui aprendendo ao longo da minha história é de ver grandeza, né, nas pequenas coisas, mas principalmente nas pessoas. Sim. Então, cada vez mais eu passei. Eu me desnudei, né, no Enneagrama, então eu fiquei totalmente nua, a gente fica totalmente nua quando a gente Total, nossa. a nossa personalidade, né? Eu comecei a avaliar esses padrões de julgamento que eu tinha no passado, sabe? Sim. Então, o que eu passei a observar foi
um olhar muito menos julgador das pessoas, sabe? Eu comecei a ter um olhar muito mais empático, que é uma coisa que eu acho que é um desafio para o tipo 3, a empatia. Né? Porque como o foco dele tá voltado mais para dentro, né? Porque o foco do 4 tá muito voltado para dentro, só nele, né? O 2, o foco tá voltado totalmente para fora. Mas o 3, ele tem esse foco, ao mesmo tempo que ele tem um direcionamento. É uma mistura, né? É uma mistura, né? Entre o que fora tá dizendo e o que é um pouco, né? Exatamente. Eu acho que acaba, eu não sei se assim, ele acaba um pouco avaliando a parte interna por um pouco daquilo que ele vê de retorno da parte externa. Não sei se assim funciona, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem esse foco, esse direcionamento voltado para fora, mas ao mesmo tempo é um foco muito internalizado, sabe? Então, eu comecei a avaliar e a perceber que até nesse processo da pandemia, sabe, Mari? De estar mais tranquila, de julgar menos a mim mesma e julgar menos as outras pessoas. Isso de julgar já faz tempo que eu venho aprendendo, sim. sabe? De entender, de ser mais empática mesmo. Eu acho que isso foi uma das coisas que o 3 mais me trouxe. E, assim, falando um pouco daquela parte que tu era identificada como 4, acabou percebendo que era o 13 e tudo mais, né? O que te fez, ou se teve algum ponto principal que te fez te virar a chave e você falou, nossa, eu sou mesmo 3. Sabe aquele ponto que bateu, que era mais forte que todos? Teve isso ou não? Teve algo assim, sempre tem aquele que é o pontinho que é mais forte do que tudo, né? Sim, tiveram várias coisas. A primeira coisa muito forte é que eu sempre fui muito identificada com a questão da imagem. Então, a imagem para mim... Então, por exemplo, porque para mim é uma coisa... Eu não consigo... Para outras pessoas, a questão da imagem, né? Por exemplo, sair de casa, tipo, com uma roupa mais tranquila, ir trabalhar meio, tipo, com uma roupa, né? Qualquer roupa, sei lá, ou ir trabalhar sem maquiagem, coisa assim, é uma coisa, tipo, normal. Mas para mim, isso é uma coisa, assim, eu não consigo, entendeu? É demais pra mim. Parece uma coisa muito fútil, assim, mas não é. Então, eu sempre fui muito apegada com essa questão da imagem e de como os outros me veriam. Até numa segunda pós-graduação que eu fiz, eu sempre era a mais nova, né, da turma. E eu sempre queria que as pessoas me vissem como uma profissional, me vissem como adulta, né? Sim. Me vissem como... Então, eu precisava passar essa imagem. Então, eu sempre fui muito identificada com a imagem. E isso foi uma das primeiras coisas que me bateu, assim, é o 3 mesmo. Sim. É o 3. Por essa identificação com a imagem. A segunda coisa que me bateu muito forte... Do 3, principalmente a questão sexual, eu comecei a perceber isso quando eu percebi isso, né? Eu já tava noiva, então eu já tava num relacionamento com meu marido, que é meu marido hoje, que eu tenho muito essa coisa de ser a pessoa que o outro deseja que eu seja. Sim. Então, né? Então, assim, eu precisava... Se o outro quer que eu seja assim, eu vou ser. Eu vou fazer o máximo, vou me esforçar. Então, eu vou me adequar para que o outro me admire. Para que o outro fale, nossa, como você é uma boa esposa. Nossa, como você é uma boa profissional. E isso eu me adequo também no meu trabalho. Sim. Quando eu comecei, eu tô atendendo agora um cliente meu que eu atendi mas lá no começo. Lá quando eu tinha acabado de me formar, né? E é uma pessoa que é muito significativa para mim, porque para mim as pessoas que confiaram no meu trabalho, quando eu tinha acabado de sair da faculdade, são muito importantes para mim. Sempre vou ter essas pessoas na minha cabeça, né? E lá no início eu era muito rígida em relação a essa questão da psicologia, e tem que ser assim, e não pode ser de outra forma e tal.
E eu entendi muito facilmente que eu precisava me moldar àquele cliente que estava ali na minha frente. Tá, tá. E Aham. isso foi fácil para mim. Nossa, muito típico. Aham. Só que foi fácil para mim, só que foi positivo para mim, porque eu tive êxito, né? Porque as Sim, pessoas sim. elas apresentavam bons resultados, elas gostavam do processo que estavam passando ali comigo, porque eu sei o que a pessoa ela precisa. Eu consigo me moldar ao que a pessoa precisa, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo que isso é da personalidade do tipo 3, isso foi maravilhoso para mim. Mas essa foi a segunda sacada que eu tive, assim, de é isso mesmo. Vai, pegou. Pelo Aham. pau, né? E assim, falando dessa questão de imagem, Não, não só de imagem, mas um pouco mais abrangente, que eu sei que o 3 tem muito forte aquela coisa assim de não só fazer o que esperam de mim, né? Mas essa coisa do reconhecimento, o volume, literalmente o volume, né, externo é muito importante para esse preenchimento interno. E às vezes acontece, algumas pessoas, né, que me falam assim, que são tipo 3, acabam fazendo isso que tu fez, mas de uma forma um pouco assim, um pouco Mecânica. pior, no sentido de mais, né, de se adequar tanto, 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 que acaba perdendo um pouco, esquecendo a sua própria imagem, sabe? Ah, então eu faço o que eu preciso para te conquistar. E aí aquilo. Só que são tantos personagens, ou não sei se é assim que fala, mas vivenciando tanto isso de tentar suprir essa necessidade, que quando para, tá, beleza. Então hoje eu vou fazer uma coisa que eu, sei lá, quero, que eu gosto, que eu sonhei, eu Isso. vou arriscar. E aí fica aquela coisa assim, O que tá, que é mas que eu e nem me conheço? eu? Será que eu gosto disso mesmo? Tu passou por isso ou passa por isso, enfim? Eu, é, eu não sei se eu passei por isso, Mari. Eu acho que não. Porque eu sempre, como eu tenho a minha formação em psicologia, na faculdade de psicologia é quase que obrigatório você fazer terapia, né? Uhum. Então, assim, psicólogo que não faz terapia, não dá nem para conversar, porque a pessoa ela tem que se desenvolver, ela tem Sim, que sim. estar bem, né? Para que você consiga ter uma boa estabilidade interna para poder Uhum. ajudar o outro. Porque se eu Uhum. misturo as minhas questões com a pessoa que está ali na minha frente, Claro. eu trabalhar. Tá. Uhum. Então, eu sempre fiz muita terapia. Eu sempre passei Não, por muitos processos terapêuticos. E legal. eu acho que isso foi também importantíssimo. Por isso que eu sempre digo que uma coisa não invalida a outra. Você fazer o Uhum. processo do Enneagrama não quer dizer que você não precise fazer um processo terapêutico. Ou se você está no Nossa, processo nunca. terapêutico, não quer Nossa. dizer que o Enneagrama ele tem que ser descartado. Claro, claro. Eu acho que todas as coisas elas são importantes, né? O coaching também é importante. Então eu acho que todas essas coisas podem ser integradas. E Uhum. quando eu comecei a fazer isso, Mari, né, a me moldar ao outro, um pouco, eu acho que um pouco na minha relação isso aconteceu. Um pouco na minha Sim, relação. Na minha carreira, não. Eu sempre soube o que fazia sentido para mim, o que era importante legal. para mim. Eu até tenho uma história, né, que eu costumo contar que eu sempre queria ter agenda cheia. Agenda cheia, porque agenda cheia é ótimo, é maravilhoso, Uhum. né? Meu Deus, tem que trabalhar e tal, tal, Sim, tal. sim, sim. Só que quando eu tive a agenda cheia, eu percebi que não era, aquilo não fazia tanto sentido para mim. Quero esvaziar, quero esvaziar. Não esvaziar, mas eu queria selecionar, sabe? Assim, Claro, claro. eu queria trabalhar com as pessoas que eu realmente conseguia me entregar. E como eu passei por esse processo de agenda cheia e que eu atendi uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra, e às vezes não tinha tempo de comer, e às vezes... Nossa, era assim, foi muito prazeroso, por um lado, Nossa. Não, e né? super importante, né? Se tu não passa pela agenda cheia, tu ia sempre ficar com a sensação de que faltava, né, aquela meta, o seu, sei lá, o que aquela. Não, eu ainda não bati aquilo. E aí tu bateu, chegou lá no topo da montanha da agenda cheia e falou assim, gente, então, Exatamente. vamos rever isso aqui, né? Vamos repensar. Mas eu, como tipo 3 eu poderia ter mantido isso. Sim. Porque o tipo 3 ele tá sempre buscando mais e mais e mais e mais. Só que o que eu percebi é que aquilo realmente não fazia sentido pra mim. Aquilo fazia sentido pra outras pessoas. Que as outras pessoas diziam: ah, eu tô com a agenda cheia. Ah, tenho sempre coisa pra fazer. Nossa, não Uhum. tenho tempo pra nada. E aquilo não era glamuroso pra mim. Sim.
Então, eu tenho até um exercício que eu adoro fazer, né? Que é a âncora de carreiras e com os meus clientes, mas eu fiz em mim, porque tudo eu faço em mim antes. E a minha âncora de carreira é estilo de vida. Então eu precisava conciliar a minha vida pessoal, porque eu queria também ser bem-sucedida como esposa, Claro. né? Uhum. Então eu precisava entrar no meio termo e conciliar a vida pessoal e profissional. Então eu entendi que se eu tiver a agenda cheia, muito cheia, eu não vou conseguir viver a vida que eu quero viver, sabe? Então eu passei a adaptar isso, né? Legal. Por que eu tô dizendo tudo isso, né? Porque eu entendo que isso acontece, né, com muitas pessoas do tipo 3, porque eu também Muitas. atendo muitas pessoas do tipo 3, eu conheço pessoas do tipo 3, e eu sei que às vezes essas pessoas podem perder o contato com a sua essência e o que realmente faz sentido para elas. Mas comigo não aconteceu tanto, Mari, justamente por eu estar sempre Por essa ligada. abertura também, né? Eu Isso. estava aberto desde sempre, né? Ali, querendo ou não, a terapia mexe, se conhecendo, lembrando, pensando, vai ficando mais familiar, vamos dizer assim, esse ambiente interno, né? Exatamente. Então eu acho que não só para as pessoas do tipo 3, né, para qualquer pessoa, eu acho que os processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal são coisas que são imprescindíveis para a gente saber quem a gente realmente é. Né? Mesmo que você saiba, eu sou o tipo 7, eu sou o tipo 4, eu sou o tipo. Tá, mas o que tem por trás dessa capa que você utiliza para conviver na sociedade? Porque no final de tudo, é uma capa que a gente usa, né, para nossa sobrevivência ali em sociedade. Mas o que tem por trás disso? O que realmente faz sentido para você? Legal. Quais são as tuas verdadeiras escolhas que são genuínas e não são escolhas vindas dos outros, né? Então, esse processo foi bem importante para mim e eu entendi isso e na minha carreira, pelo menos, eu consegui separar. No meu É legal relacionamento falar isso porque ainda é um desafio, confesso. Sim, é claro que assim, essa coisa do fazer pelo outro e a expectativa sempre vai acontecer, eu acho que em todos os perfis, né? Todos os tipos do Enneagrama tem isso, o que o outro espera de mim, né? Aquela coisa. O 9 vai fazer isso não falando nada, né? O 3 vai fazer isso de outra forma, o 4 tentando ser, enfim, mais original e mágico possível e tal. Eu sei que tem um pouco. Mas eu falo porque como isso é para alguns tipos 3, dependendo, óbvio, do nível de desenvolvimento que a pessoa tá, acaba sendo muito forte. Acaba sendo não... igual tu falou assim, tu conseguiu utilizar isso para uma coisa boa. Tu se moldou ao teu paciente para que tu conseguisse conduzir ele à melhor forma do processo, né? E tem gente que acaba não conseguindo levar essa questão de adaptação a parte boa disso. Mas começa nessa adaptação desenfreada e acaba esquecendo, né, daquilo que é de dentro. E esse processo que tu falou, é muito legal tu falar isso, porque geralmente quando a gente conversa, né, com tipos 3 que já estão nessa caminhada aí de se conhecer, de se desenvolver e tudo mais, começam a falar essa palavra que tu usou, que é sentido. Sabe? Eu não sei se é porque começa a baixar uma asinha ali no tipo 4, ou enfim, mas acho que o próprio processo traz isso, assim, eu olhei e percebi que não estava mais fazendo sentido. Porque, sabe, aquela virada de chave assim, tá, beleza, eu tô correndo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, eu tô, né, ali no relacionamento, eu tô dando o meu melhor e tal. E pra quê? E por quê? Isso, e aí começam essas perguntas, então eu acho muito legal. Até não sou tipo 3, mas falando, né, nessa caminhada, assim, eu acho essa pergunta muito legal para quem acabou de se descobrir, já vai desde o começo pensando nisso, né? Tá, tô fazendo tudo isso, mas sempre deixo ali ligadinha o sentido, né? Tá fazendo sentido? Porque às vezes tem um pouco dessa coisa, ignora o sentido, faz porque tem que fazer. Não, mas tem uma hora que o fazer sentido começa a se tornar importante, né? Isso. Não é o fazer por fazer, a meta pela meta, a relação pela relação. Mas tu faz quanto tempo que tu casou? 2 anos. A gente já tá junto há 2 anos, mas a gente casou faz 2 anos.
Aham. Ah, faz recente, é recente, né? Nós casamos faz um ano. E aí é exatamente esse processo. Quando a gente entrou ali no casamento e tal, não tem aquela coisa mais, casa por casar, entra pelo menos para nós, né? Ah, vamos se juntar porque vamos se juntar, vamos fazer festa porque vamos fazer, né? Vamos, não, tem o sentido daquilo, tá? Mas por que que a gente tá fazendo isso? A coisa, sabe aquela coisa, o caldo vai engrossando. Tu não vai só toca a vida, se muda para cá, se muda para não, é porque o que que a gente está fazendo juntos? O que que a gente está construindo juntos, né? Até falando de tipo 3, né? Falando do meu tipo 3, a gente tem muito aquela coisa da meta, assim, então vamos organizar, por exemplo, financeiramente esse mês para a gente chegar em tal meta. Vou dar um exemplo simples, falando de finanças. Inclusive, a gente fez uma live bem legal aqui falando sobre isso, porque muita gente pergunta, né? Finanças, quando fala de dinheiro, o povo fica desesperado. Sim. E aí a gente se organiza e tudo mais. E tem essa coisa não é a meta pela meta, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas como tu falou, qual é o estilo de vida que a gente está construindo, que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sabe? Repensar outras coisas, porque aí as decisões fazem sentido. É o contrário, né? É porque ela faz sentido, a gente toma uma decisão. E não a gente decide e depois encontra o sentido depois daquilo que decidiu, né? Então, acho muito legal estar falando, porque tem a ver com essa caminhada de desenvolvimento do tipo 3, né? Isso. Exatamente. Eu acho que é bem importante para nós identificar isso, porque senão a gente se perde no meio do caminho e acaba fazendo coisas que vão agradar outras pessoas, que outra pessoa vai admirar, mas é uma coisa que não tá, não soa bem, né? Não tá satisfazendo, né? Aquela coisa não tá realmente feliz e realizada e se encontrando naquilo que tá fazendo, né? É aquela velha... Tem aquela velha frasezinha, assim, que todo mundo fala. Isso serve para todos os tipos, tá? Mas lembrei agora aquela... vou gastar o dinheiro que não tenho pra... Como é que é? Para mostrar para comprar... pessoa que eu não me importo. comprar coisas que não quero, pra mostrar para pessoas que não gosto, sabe? Essa coisa, assim. Isso acontece com todos, né? Mas isso é muito tipo 3, pega muito, né? Mas sabe, Mari, que isso eu percebi... falando, porque eu falei um pouco da carreira, né? Como que isso aconteceu na minha carreira. E agora um pouco no relacionamento. No início, quando a gente não tinha casado ainda, a gente já morava junto, né? Eu e meu marido. E eu percebi, assim, eu sempre fui muito desorganizada com as coisas. Quando vem visita, a casa tá perfeita. Mas, assim, no dia a dia era sempre uma bagunça. O marido, ele é super organizadinho, sabe? Deixa as coisas arrumadas e organizadas e tal. E eu era uma bagunça. E a gente tinha muitas discussões por causa disso no início. Sim. E eu comecei a pensar assim, tá. Então, para eu ser uma boa esposa, eu tenho que arrumar a casa. Né? Esse foi o meu raciocínio. Vai me ver como uma boa esposa. Sim. Só que eu comecei a fazer isso por causa dele. E não por causa de mim. Porque eu tenho uma tolerância alta para bagunça. Né? Sim. O meu tipo 3 também. Ele falou, gente, mas aqui a gente, como tu falou, tem que ir medindo, né? O copo um dia ali, irrita pouco. O outro copo um dia ali, tipo, meu Deus, o que esse copo tá fazendo aqui? Aí tu tem que ir, né, nivelando, né? Mas meu limiar pra bagunça era, assim, muito alto. Mas até não ter mais copo na casa, eu não lavava, entendeu? E eu comecei a perceber que isso trazia desgaste para minha relação. Então eu comecei a falar, não, vou ser mais atenta a essas coisas, né? Sim. Só que isso era ruim para mim. Porque eu ia arrumar a casa para ele e não para mim. Então eu deixava as coisas em ordem, arrumava a casa, arrumava as coisas, e isso me irritava. Porque eu pensava, por que eu não posso viver na bagunça? Por quê? É também a minha casa, né? Exato. Só que aos pouquinhos, Mari, eu fui percebendo que eu não deveria fazer isso para ele, para que eu fosse admirada, né? A minha meta de 2021 era ser uma boa dona de casa. Veja só. Eu não deveria fazer para ele porque eu queria ser admirada por ele, né? Eu tinha que fazer por mim, para eu viver em um ambiente organizado. Exato. Para que eu pudesse viver num ambiente
limpo, com Sim. ordem, com, sabe? E quando eu entendi isso, foi muito mais prazeroso fazer as coisas. Então, às vezes, a gente nem se dá conta, né, pro tipo 3. Ó, Cristiano aqui tá falando. Cristiano, a gente tá falando sobre os tipos do Eneagrama, meu amor. Tá? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui, a gente vai te dar atenção. Não vamos te deixar no vácuo, não, tá bom? Então, o que foi acontecendo? Eu fui percebendo que isso era importante para mim. Então, o tipo 3, ele precisa perceber: será que eu tô fazendo isso pelo outro? Para que o outro veja o quanto você é legal, o quanto você é importante, o quanto você é maravilhoso, né? Ou você tá fazendo isso porque realmente faz sentido para você? Porque você realmente Isso, porque daí gosta. ficava vazio, né? Assim, não que não valesse a pena fazer a coisa por ele, mas é que até pelo outro, até certa parte a gente vai, né? Começou a ficar meio vazio. Eu falei, meu Deus, tô organizando esse negócio, mas nem quero, nem gosto. Tá Mas tudo por bem. quê? Mas por quê? Sim, sim. Perfeito, Né? perfeito. É isso, assim, ó. Então, Quando muda o sentido, como tu falou, tu trouxe sentido pra ti. Às vezes tu até arrumou menos do que estava arrumando antes. Né? Aquela coisa. Mas não é o esforço, não é o que faz, mas é o sentido, é o repensar, é o rever aquela situação. exatamente. É esse estado de consciência que a gente tem que ter. E eu acho que isso não só para o tipo 3, mas para todos os tipos, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre atento às coisas que realmente fazem sentido para nós e estar consciente dos nossos comportamentos. Perfeito, perfeito. E agora falando de assim, de coisinha não tão legal, dos padrões um pouco mais negativos, né, relacionados a tipo 3. Como eu falei, a gente começa falando da essência, mas é legal abordar algumas coisas, né? O que tu acha que era mais prejudicial no teu desenvolvimento mesmo, de comportamento, de padrão negativo do tipo 3? Tem algum, assim, que tu percebe que era o que mais te atrapalhava, ou mais difícil de deixar? Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas vêm pra mim, assim, aqui no Carinhosamente, perguntam, Mari, me descobri desse tipo e tal. E eu percebo que eu faço tal coisa que é muito ruim. Só que geralmente as pessoas têm uma lista de coisas que elas querem mudar. Não, eu quero mudar isso, 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 isso e aquilo. E eu acho assim, uma mudança pesada. Sabe aquela coisa? Ninguém muda tudo, toda hora. Eu sempre gosto, né? Não sei se é assim que tu trabalha, mas eu sempre pergunto assim, tá, o que de tudo mais te incomoda no momento? O que tá mais à tona? O que tá mais na consciência? Né? Não precisa começar mudando todas as coisas. Pega uma e vai trabalhando aquela. E falando de padrão negativo, tem algum relacionado especificamente ao tipo 3 que percebe, nossa, Maria, esse aqui é um que atrapalhava o meu desenvolvimento, ou não do teu, mas das pessoas que tu atende, que fica, sabe aquela coisa que tem mais dificuldade, ou que as pessoas se apegam mais a esse padrão negativo? Quando você estava falando, Mari, só deixa eu falar que a Mabi, ela também super adora o Enneagrama e ela tá falando do tipo 6, para fazer o tipo 6. Mabi, só para te dizer que a gente vai, a Mari vai fazer uma live para cada tipo do Enneagrama. Então participa lá do Instagram dela, que alguma hora vai ter a live. Vai. Na quinta-feira agora já vai ter o tipo 8 e assim a gente legal. vai seguindo com os outros tipos. Legal, porque a gente sempre sempre quando a gente entra em contato com o Enneagrama, a gente adora escutar o Enneagrama, só que principalmente a gente gosta de saber do nosso tipo. Alguém daquele tipo falando, a gente já quer saber, porque a gente... Ou se a gente convive com alguém do tipo, né? Por isso que eu falei, se você é tipo 3 ou convive com alguém, vem que a live vai ser interessante. Isso. Então, Mari, essa questão, quando você estava já me falando, né? Qual que é o padrão que é difícil, eu acho que depende da pessoa, né? Cada um tem as suas dores e as suas delícias, cada um conhece as suas dores e as suas delícias. Mas eu acho que uma coisa que, para o tipo 3, que dificulta muito é a convivência com pessoas que não têm valores parecidos com os teus. Então, o 3, ele tem essa necessidade de estar inserido em grupos, né, em amizades, ou
Então, ele tem essa necessidade de estar inserido, né? De fazer parte daquele grupo, que não é só o 3, são vários tipos, Sim, porque isso sim. é uma necessidade emocional, né? Claro. Mas eu acho que para o 3 prejudica quando ele está em contato com pessoas que não têm os mesmos valores que ele. Porque ele vai fazer de tudo para ser aceito naquele grupo, e ele é capaz de fazer coisas para ser aceito naquele grupo. Uhum. Só que às vezes aquele grupo ele está incentivando o pior em nós. Sim. E que é fora daquilo que ele é, daquilo que ele acredita. Aí entra o negócio de se moldar, né? Para Isso. fazer parte do grupo, ele já tá até tendo que entrando em conflito ali com os valores, enfim, né? Exatamente, exatamente. E o 3 ele tem uma facilidade de fazer isso, né? Porque Sim. o tipo 4, por exemplo, ele sabe o que faz sentido para ele, Uhum. e ele é, como é que eu vou dizer assim? Ele não que ele seja mais honesto, mas ele é mais honesto, Sim, ele é mais... sim. Ele até gosta de não ser o igual do grupo. Ele até, sabe aquela coisa da ideia diferente? Ele até gosta desse negócio assim, gente, minha ideia é totalmente diferente, né? Mas ele é mais fiel. É isso que eu queria dizer. O 4 é mais fiel, por Tá, entendi. 3, mais fiel o que faz sentido para ele. O Pra 3, ele. ele já... Às vezes ele pode balançar, entendeu? Uhum. Então, é por isso que é importante para as pessoas do tipo 3 estar com pessoas que estejam alinhadas com seus valores e com seus objetivos. Uhum. Porque o grupo pode influenciar, sim, o tipo 3. Então, talvez... Claro, é por isso que é difícil responder, né? Porque, Sim. porque é uma coisa mais ampla. Porque se eu for falar Eu assim, até maior dificuldade, de repente não é a dificuldade do outro, né? eu até te fiz essa pergunta porque assim, não colocando as pessoas na caixinha, eu sei que isso não existe, eu sei que, como tu falou, cada pessoa tem a sua dificuldade, a sua facilidade. Às vezes o mesmo tipo 3, mesmo sendo sexual, mesmo sendo, enfim, autopreservacionista, vão ter, assim, comportamentos totalmente diferentes, né? Eu sei. Mas eu digo assim, sabe quando repetidas vezes a gente consegue atender alguém com aquele padrão? Sabe aquela coisa de tu ver em diferentes pessoas um padrão ou dois especificamente semelhantes? Daí, por isso que eu perguntei, eu falei, nossa, mesmo a gente sendo tão diferente, cada pessoa tendo a sua personalidade tão única, às vezes bate aquela coisinha ali que a gente tem que ficar observando, sabe? Porque é uma tendência, vamos dizer assim, de que a gente vá para esse lado ou que a gente tenha esses padrões, né? Então, mas muito bem, muito colocado assim a tua fala. Eu acho que faz bastante sentido. Eu não sei se tem algum tipo 3 aqui nos assistindo, digam se está fazendo sentido, E mas... outra coisa também, Mari, uma coisa do tipo 3 que eu acho que você vai escutar também na live do tipo 8, né? Da pessoa do tipo 8. Mas uma coisa difícil para o tipo 3, que daí eu vejo mais geral, né? Que eu posso falar de mim, mas que eu posso falar do geral também, é de se demonstrar a sua fraqueza. Eu acho que isso pode ser uma coisa que outras pessoas também podem, sabe assim? Então, eu sou uma pessoa forte, eu não preciso disso, mas será que não? Né? Será que você realmente não precisa? Será que você não tem essa necessidade? Então, quando eu passei a ser mais honesta comigo mesmo, mais fiel ao que faz sentido para mim, que é uma coisa que o 4 tem muita facilidade, né? Eu comecei as coisas começaram a ficar mais leves para mim. Sim. Show. Então, eu acho que essa seria demonstrar a sua fraqueza. Tá tudo bem demonstrar a sua fraqueza, né? Claro que em doses, né? Sim, claro. E outra, tu começa mostrando a tua fraqueza para as pessoas mais próximas, para as pessoas que tu mais confia, né? Não é se escancarar agora, né? Mas e aos pouquinhos, assim, mostrando a tua fraqueza para quem te confia, tu confia e tu vai perceber, poxa, essa pessoa às vezes até me ama mais por eu ter compartilhado isso que foi tão difícil. Eu lembro muito bem, teve um ano que eu fui fazer um curso à noite e meu marido foi atender os meninos, né, da empresa dele e tal. Ele tem sócio numa empresa ali e foi fazer uma reunião com os funcionários. E aí, no final da reunião, ele me falou assim, Mari, eu achei muito legal. Ele tava já nesse processo de transformação. Ele falou, eu achei tão legal, a reunião foi muito fluida.
Sabe por quê? Ele disse que começou a reunião numa postura, né? Sabe, de empresário, afinal era uma reunião, né, de empresa, aquela coisa toda. E no fim o pessoal foi chegando, foram juntando uns puffs. Ele tirou o tênis, tirou o sapato, enfim, se sentou. E no fim ele disse que estava falando, entre outras coisas, sobre hombridade, sobre masculinidade, sobre a representação do pai, enfim, nem sei se era o tema da reunião, mas eu lembro que o papo foi mais ou menos por esse lado. Ele falou, Mari, quando eu comecei a falar que sim, eu também tinha dificuldades, que sim, eu também passava por esses processos, a reunião tomou uma outra forma, sabe? De fluida, parece que as pessoas se permitiram assim, nossa, aquele que mais a imagem ficava assim de, né, sou forte, vai dar tudo certo, começou a dizer que tá tudo bem, que às vezes a gente erra, que a gente fica insegura. Então achei legal, porque como ele falou, Maria, eu me senti tão à vontade. Óbvio, né? Não foi lá chorar as pitangas, como falou, ai meu Deus, a vida tá difícil. Não, mas poxa, colocar a sinceridade, né? Dizer, gente, sim, às vezes eu também sou inseguro, às vezes também fico triste. E toda a reunião teve uma produtividade muito maior por essa posição que tu falou, sabe? De mostrar que sou vulnerável, sou líder, mas sou vulnerável. E tá tudo bem. E a partir daí a coisa começou a fluir bem legal, né? Ó, ele tá aqui. Pra mim é difícil gente passiva demais com a vida. Eu sou tipo 3. Sabe? Quando a pessoa eu ia ler exatamente esse comentário agora, Maria. Eu achei bem interessante esse comentário, porque às vezes, isso que eu falei lá no início da live, né? Que o 3 me trouxe mais essa empatia. Porque muitas vezes o que é difícil para nós no outro é algo que também é difícil, que a gente não gosta no outro, é algo que é difícil para nós. Pra gente. Uhum. Então, assim, Thales, é difícil gente passiva para você. Mas como que seria se você fosse passivo em alguns momentos? E tá tudo bem. Às vezes a gente não precisa sempre ter opinião sobre tudo. Também, A gente não precisa sempre saber sobre tudo. Ah, eu já passei por essa experiência. Eu já fiz essa viagem. Só porque a gente quer aparecer os legaisões, né? Mas, assim, e se a gente for passivo em alguns momentos? Qual é o problema? Então, a minha dica para você é se experiencie em situações de passividade. Se experiencie, porque você vai entender que isso não é tão ruim assim. Porque a vida é um equilíbrio, né? Também passivo demais também não dá, mas ativo não é legal, né? Ninguém aguenta, né? Então eu acho que a gente tem que se permitir entender o lado do outro, né? Mas tô dizendo assim, Thales, bem de uma forma bem delicada, porque eu também já passei por isso, né? Ai, me irrita. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, eu tinha uma irmã, né, entre aspas, na casa lá que eu morava. E ela era tipo 9. Depois eu descobri que ela era tipo 9. Naquela época eu não sabia. Sim, né? sim. E tudo ela falava assim: I don't care. Tipo, eu não ligo. Você. Tipo, eu perguntava alguma coisa pra ela. Ela falava: não sei. Eu não ligo. E eu ficava assim: meu Deus, como é que você não liga? Vai, minha filha. Você tem que saber dessa situação. Você tem que. Né? E depois eu fui entender, depois que eu entendi, né, que ela era tipo 9 e tudo mais, eu fui entender que às vezes a gente pode não ligar para algumas coisas na vida. Às vezes a gente pode não ter opinião para as coisas. Porque às vezes, né, o 3 parece que ele sempre tem que ter uma opinião, que ele sempre sabe de tudo, que ele sempre já teve aquela experiência, que ele sempre já fez aquela viagem, que o dele é melhor, que ele já fez. Mas como é que seria se eu não falasse nada? Sim. Como que seria se eu simplesmente fosse passiva nessa situação? Então, essa é a minha sugestão para você, Thales. Experimenta fazer isso e depois me conta como é que foi para você. Porque às vezes a gente tem medo de experienciar, né? Porque quem é passivo parece fraco, ou quem é passivo parece sem ação. Não tem opinião. E às vezes não, quando a gente se experiencia nisso, a gente consegue relaxar, né, um pouco. Não sei, né? Me perguntam, né? Você, como psicóloga, você diria o que sobre essa situação? Não sei. Eu sei. Não sei, depende, né? Eu adoro responder essa frase assim, né? Me perguntam, depende, não sei. E tá tudo bem.
A Ruane botou aqui assim, faz todo sentido. As pessoas passivas também se incomodam com a nossa forma de ação. Quando a gente é bruto demais, Isso, né? exatamente, exatamente. Agir, sempre ter uma opinião, sempre fazer, sempre, Ai, né? que metida, faladeira, que grossa, sei lá, cada um tem a sua, né? Exatamente. E veja, é no ponto 9, né, que a gente também se desenvolve no ponto 9. Porque às vezes a gente fica ligado nas flechas, não, o 3, ele só se desenvolve no ponto 3. O ponto Não. 9 é o estresse. Mas veja, a gente também Não, pode... sabe que essa teoria até não, assim, é explicada pra gente entender estresse e desenvolvimento, mas essa teoria já nem é mais vigente, né? Porque tem o nível de desenvolvimento e nem todo mundo vai começar a se desenvolver indo para a flecha 3. Tem gente que vai começar pela flecha 9 e é isso aí, né? Exatamente. Então, como que a gente pode se desenvolver, né? Como que a gente pode entrar num equilíbrio e se desidentificar, principalmente, do nosso tipo, né? Como é que eu posso me desatrelar disso para ser uma pessoa e não um tipo? Um tipo, exatamente. Né? Exatamente. Nossa, assim, eu vou fazer uma fala e já vou pedir a tua dica final, porque acho que já tá acabando o nosso tempo da live aqui. Mas é bem isso que tu falou. Quando as pessoas me perguntam sobre Enneagrama, eu sempre falo: Enneagrama é uma porta de entrada para o seu autoconhecimento. Sim. É a porta de entrada. Quando tu abre a porta, tem os cômodos ali, né? Tem a cozinha, tem a sala, enfim, falando de casa, né? Tu vai explorar aquele território. Só que tem uma coisa. Às vezes, o primeiro passo é a identificação, porque tu precisa entender o teu padrão, como tu falou, né? Nossa, realmente, eu sou tipo 3, e aí tu entende o teu padrão e tudo mais. Mas isso não é o final do processo. Isso é só o começo, é abrir a porta. Ah, me identifiquei, e agora? E aí a coisa começa a caminhar, né? Namoro um tipo 5 e evoluo muito perto dele por ser tão detalhista e querer ter conhecimento profundo de tudo. Ai, que legal, é bem isso. Eu não sei se tu viu o Raoni, mas a gente fez também... Não, é Ruane, né? A gente fez uma live do tipo 5, tá? Se tu quiseres assistir depois, para te entender um pouquinho mais o teu namorado, a gente falou bem profundamente, assim como eu fiz aqui com a Sara, fiz uma conversa com uma tipo 5 do Enneagrama. E a minha dica, né? Quer dizer, a minha dica não, minha pergunta pra ti, né, Sara? O que tu daria de dica para as pessoas que convivem com o tipo 3? Ou as pessoas que acabaram de... Mari, acabei de conhecer o Enneagrama, tô percebendo que eu sou muito parecida ali com o tipo 3, ainda tô no processo de identificação. Tens alguma dica que tu usou para ti que foi fundamental no teu processo, que tu gostaria de compartilhar? Eu acho que a dica, Mari, eu meio que já dei, né? Mas ser honesto consigo mesmo. Sim mesmo. Eu acho que essa honestidade com a gente, não é nem com o outro, entendeu? É com a gente mesmo. É o que você realmente está sentindo, é o que realmente faz sentido para você. Quais são os teus valores, né? Quais são as atitudes que você está tendo hoje? São tuas atitudes, são tuas escolhas ou são escolhas das tuas crenças passadas, das tuas regras que você estabeleceu, regras da família, da religião, né? E não que a religião não seja importante, ela é, mas o que realmente faz sentido para você, né? Então, minha dica é justamente isso, é ser honesto com você mesmo e de verdade, né? Porque dói olhar, né? Mas eu acho que é a única forma. Que legal. Fica gravado, comecei a ver agora. Fica assim, Fabi. Vai ficar salva ali no Carinhosamente. Até depois, se a Sara quiser, eu compartilho com ela também. Mas vai ficar salva sim, a live com tipo 3. Eu acho muito legal. E essa dica, eu também vou dar uma dica, mas assim, porque funcionou, né, com alguns processos. Eu percebo muito que isso não funciona só pro tipo 3, né? Como tu bem falou ali, tem coisas que são para todos nós. Mas alguns tipos têm uma dificuldade um pouco maior de acessar os sentimentos, né? De entender o que tá sentindo, de perceber o que tá sentindo. Daí até contei isso na live também, acho que não sei se foi do tipo 5 ou na outra, que o meu marido às vezes falava assim, amor, tá tudo bem? E aí ele dizia, não, eu tô cansado. Daí um dia ele chegava triste e ele dizia,
Daí eu pergunto, tá tudo bem? Não, é que eu tô cansado. Isso já no namoro, né? E aí eu assim, meu Deus, mas tá sempre cansado. Eu pensando comigo, né? Não pode ser cansado. Será que só tem o estado cansado? Não tinha outro estado? E hoje, óbvio, que a gente ri, a gente brinca com a situação. Mas na época eu falei assim, tá, mas o que aconteceu no teu dia? Vamos dar mais nomes para aquilo que aconteceu. Porque às vezes o cansado era a falta de identificação dos sentimentos. Às vezes tô com raiva, tô puto, tá chateado, né? Tô decepcionado, enfim. E aí eu percebi, até pelo fato de ele ser tipo 3, quando ele começou ali falar, não, aí ele buscava ali na memória, não, hoje foi decepção, hoje eu fiquei muito decepcionada, sabe? Começou a fluir melhor esse contato com os sentimentos, sabe? E daí eu falei, olha, tu já percebeu que sempre quando tem alguma coisa que não tá legal, tu fala que tu tá cansado? Daí ele falou, realmente eu não tinha percebido. E tu vê, é uma coisa que passou despercebido por ele, né? E quando ele começou a perceber, hoje, meu Deus, né? Hoje não, ele chega em casa, eu tô puto, aconteceu um negócio que eu tô super chateado. Ou às vezes ele fala, Mário, eu tô preocupado, porque são sentimentos totalmente diferentes, né? Uma chateação, uma preocupação, uma irritação, uma decepção, uma frustração. E eu acho que esse contato, mesmo que seja ainda um contato mental, que é a nomenclatura, ele vai te dando mais um pouco esse acesso ao coração, né? Então, não sei se alguém que está aqui convive com tipo 3, ou se é tipo 3, fazer um pouco desse estímulo. Não sei se faz sentido para ti, Sara, ou com as pessoas que tu Sim, Mari. atende isso. Com certeza, com certeza. É porque eu acho que daí a pessoa ela tem que passar o processo do autoconhecimento, né? Ele entra essa questão da inteligência emocional, isso faz parte da inteligência emocional, né? Até de habilidade social mesmo, né? Porque às vezes a gente uma habilidade que a gente aprende. E eu acho que sim, com os tipo 3, mas principalmente com os homens, eu acho que isso acontece na nossa sociedade. Né? Fato, é. Então, os homens, nós mulheres, a gente ainda tenta falar, a gente ainda Fala. tenta uma coisa para aquilo e uma metáfora. Sim. Mas os homens, principalmente, eu acho que da nossa sociedade, eles não são incentivados a entrar em contato com o que está sentindo, a identificar o que está sentindo e a ser honesto com isso, né? Porque tem toda aquela crença, aquela coisa de homem não chora, homem não pode ser fraco, homem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que isso acaba interferindo, sabe? Então eu concordo com você. Eu acho que essa é uma etapa primária lá, né? Eu acho que isso é básico. Muitas pessoas não têm isso. Não tem. Então, num processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que elas vão entrar em contato ali com uma tabelinha das emoções, né? Às vezes tem cliente que eu até coloco uma carinha feliz, carinha triste. O que é isso? Sim. Como é que é isso? É uma coisa básica, mas que a gente não aprende, né? Exato. Então, achei perfeita essa tua dica. Eu lembrei disso pela tua fala, porque tu disse assim, tá, eu tenho que ser honesto comigo. E mas aí a pessoa acha que ela tá sendo honesta, né? Mas ela só tem o estado cansado, aí como não tem honestidade. E aí eu lembrei disso e lembrei que funcionou, que foi uma dinâmica bem legal, assim, né? Bem show. Faz muito sentido. Como tenho dificuldade de identificar os meus sentimentos. Que legal, não é só você, Fabi. Não é só você, né? É uma geração de pessoas que não nos incentivaram, né? Os avós, os bisavós, pais, que não nos incentivaram a isso, né? A olhar para dentro. E a gente também não aprende na escola. Então, é algo bem comum, mas ainda é básico. É básico você saber identificar, né, o que você está sentindo. Ai, show. Tô amando, amei muito esse nosso papo. Obrigada pelo convite, Mari. Nossa, quero te agradecer por ter aceito, né? Não, eu quero te agradecer por ter aceito, assim, como eu falei, eu te convidei mesmo porque percebia que era um assunto, um conteúdo profundo, que tu entende sobre Enneagrama, que tu fala daquilo que vive, porque eu acho isso muito legal. Teoria de Enneagrama tem um monte, mas nem todo mundo, né, pratica para saber as transformações que lhe acontecem. Então, quero te agradecer.
Quero dizer para as pessoas que estão seguindo a Sara, para quem não me conhece, eu sou a Mari do Carinhosamente. E para as pessoas que são minhas seguidoras, né? Sigam a Sara também, ela é psicóloga, também trabalha com muita dica, muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. E essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Ótimo. Certo? Beijos. Agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês, né, que ficaram nos assistindo aqui. Sim. E eu vou aqui. Faltam 2 minutinhos aqui já para encerrar. Então já vou terminar essa live agradecendo. Né? Pergunta, de repente, né? Hã? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Boa, vamos. Pode entrar em contato tem com a 2 gente minutinhos. também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou deixar em aberto. Temos 2 minutinhos de live. Isso. E a gente responde bem rapidão. Beijos, beijos, palminhas. Thales foi bem participativo, né? A Fábio também, a Mabi. A Mabi é uma querida. Inclusive, ela é do tipo 6 e ela conhece o Enneagrama. Se você não tiver ainda alguém para chamar. Que legal, que legal. Na verdade, ia ser semana passada, a pessoa não conseguiu vir, mas daí a gente marcou para outra semana. E já quero convidar, na quinta-feira eu vou conversar com uma tipo 8 do Enneagrama. Ótimo! Quinta agora, dia 5, né? Dia 5. Vai ser show também. Vou anotar aquele tópico ali que tu falou, para eu levantar também no tipo 8, né? Que tu falou que o 13 e o 8 tem semelhantes, né? Então, vou deixar aberto já o convite nessa live para que vocês possam estar com a gente dia 5, quinta-feira, às 19 horas. Tá certo, Sara? Obrigada mais uma vez, tá? Boa noite. Beijão. Encerra essa live, vou deixar ela salva. Depois a gente vai... Opa! O ser honesto, sem magoar o outro, como fazer? Boa. Tem tempo ainda. Comunicação assertiva. Treino de comunicação assertiva. Ser honesto, falar o que você pensa, falar o que você sente, sem que o outro fique magoado. Tá bom, Fabi? É todo um aprendizado, tá? É um treino, mas atrás de comunicação assertiva. Legal. Legal. Obrigada. Ficamos por aqui. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Sara. Obrigadão, viu? Tchau, Mari. Beijo. Beijo.